Bom, eu preciso confessar que dá até um medinho aqui de falar com ele, mas hoje com a gente para falar sobre comunicação, apresentação e influência é o professor Guilherme Miziara. Bom, Guilherme, então hoje eu não vou dar muitas voltas não, vou direto ao ponto. O TED, que é uma das maiores referências em discurso, lançou um guia em 2016. E aí eu queria saber que dicas que a gente pode extrair desse guia. Muito interessante, esse livro do TED fala muita coisa relevante para o orador e as palestras são realmente muito famosas. Eu acho que um ponto fundamental que o livro aborda é que as palestras duram de 15 a 18 minutos, o que prova que, independentemente do seu conteúdo, você pode trabalhar num tempo mais curto. As pessoas cada vez mais elas têm menos tempo para prestar atenção no conteúdo e ficar conectada com aquele conteúdo. Você pode ver no YouTube, por exemplo, uma propaganda, demora 5 segundos para você decidir se vai assistir ou não. Então, mostrar que as pessoas que têm muito conhecimento conseguem, num tempo curto, comunicar o que desejam, isso já é uma grande lição. Mas o que eu acho interessante do livro é que ele fala sobre a abordagem das pessoas e principalmente como ele começa o discurso. Quando a gente fala de apresentações, de negociação e de influência, a gente precisa entender que o início do discurso é fundamental. Se você prestar atenção nas palestras do TED ou nas grandes palestras, você vai ver que as pessoas começam já trazendo uma provocação ou já dando uma direção. A literatura chama isso de framing, o enquadramento. Lembre que, como você vai falar ali, você sabe o que você planejou, mas as pessoas não sabem. Então, direcionar o público, falar qual vai ser o tema, por onde você vai passear e o que eles ganham com o que você apresenta, isso será o ponto definitivo. Lembre que para qualquer discurso tem que ter a manchete do jornal. Você chama a atenção e depois você pode entrar com mais qualidade e mais profundidade no conteúdo da sua palestra. Interessante, professor. O mesmo acontece hoje também com redação, né? Tem a história das headlines. Bom, mas eu quero saber o seguinte: resolvi trabalhar como comunicadora, influenciadora, oradora. E aí? Tem um primeiro passo. O que é que eu faço? Olha, é fundamental nesse primeiro momento conhecer as técnicas de comunicação. Claro que as pessoas conseguem desenvolver ao longo do tempo as suas habilidades, mas quando eu conheço as técnicas, eu consigo mais resultado me desgastando menos. É como uma habilidade, já que a gente falou inicialmente, eu comentei sobre jogador de futebol, uma pessoa que jogue futebol todos os dias, na rua, com os amigos, dificilmente vai ser um jogador profissional. Ele vai precisar ir para um clube, entender tecnicamente como funciona, quais são as táticas, estratégias do clube, como dosar a sua energia e velocidade. Numa apresentação é a mesma coisa. Eu preciso entender as técnicas para que eu consiga mais resultado me desgastando menos. Então, conhecimento das técnicas, você saber os objetivos, como estruturar o discurso, como argumentar para públicos diferentes, como iniciar e como finalizar sua apresentação, além das posturas, isso vai fazer você comunicar com qualidade. Lembre que não adianta ter conteúdo. Hoje, o conteúdo, eu parto da ideia de que a pessoa domine. Alguém que venha falar para mim, mas as pessoas não vão ouvir só o que você diz, elas vão prestar atenção em como você diz. Isso que vai gerar engajamento e vai trazer a confiança do seu público a você. Outro ponto interessante, professor, é a questão da persuasão, que é bem diferente da manipulação. Saber quais são essas diferenças e como é que a gente faz para ter um discurso que seja de fato persuasivo. É excelente essa questão, é muito comum no dia a dia a gente acaba usando o termo, a expressão persuasão na ideia de manipular alguém. Persuasão é é conduzir a pessoa. Já que eu não tenho como provar, ou seja, eu não tenho o argumento do logos, né, o argumento lógico, eu levo ele para o argumento pathos, né, que é o argumento ligado a entretenimento, às histórias, a analogias. Então, como eu não tenho como provar, eu vou persuadir a pessoa. Então, persuadir é conduzir, é levar a. Se a gente pensar em propagandas, por exemplo, eles usam muitos argumentos persuasivos. Por exemplo, uma propaganda de cigarro usa uma foto para que a pessoa não fume. Teoricamente, as pessoas já conhecem, ninguém deixa de fumar por desconhecer. A pessoa, nossa, eu não sabia que o cigarro fazia mal. Não é isso que acontece, a pessoa ela sabe que faz. Mas o que acontece? Ela é influenciada pela emoção. Os argumentos racionais ela já está cansada de saber, mas os argumentos emocionais sim são os persuasivos, aqueles que levam você, que conduzem. Então, como eu não tenho como provar, eu trabalho argumentos
persuasivos, também chamados de argumentos emocionais, que são histórias, analogias, metáforas. Isso é muito simples também, Lara, a gente perceber em igrejas. Tem lá o documento da igreja, que é a Bíblia, por exemplo, é o documento, é o argumento racional, claro que tem elementos emocionais, mas as analogias que o padre faz ou que o pastor faz, que eles fazem, é isso que vai facilitar. Ou seja, persuasão é conduzir, é levar a, não manipulação. Hoje se fala muito em influência, mas outro dia eu escutei uma frase do Rubem Alves em que ele falava que acreditava muito mais na confluência, que é quando duas correntes se encontram. E aí eu queria saber o que você pensa a respeito. Olha, eu acho o Rubem Alves sensacional. Eu não conhecia exatamente essa expressão, mas eu concordo plenamente. Aqui no dia a dia, no mundo corporativo, a gente acaba usando a influência. Mas é muito importante entender que a comunicação não está no orador. E sim, ele deve falar, como eu falei, em vez de falar apesar do público, deve falar para o público. Então a confluência vem com o encontro de ideias que as pessoas chegam a acordos. Os termos de negociação, quando a gente fala de uma negociação produtiva, a gente fala de negociação que atenda a ganhos e tenha relacionamento. Então não posso só pensar em ganhos, o relacionamento vai reforçar esses ganhos. Então acho que a ideia de confluência, a ideia de ideias que vão se somar e de repente fazer até uma nova corrente, fica interessante. Quando eu penso em influência, eu penso em sempre levar para o outro aquilo que facilite a tomada de decisão dele e não que mude a decisão ou que manipule a pessoa. Quanto mais claro eu for na minha argumentação, mais chance a pessoa tem de tomar a decisão. Então, trazer clareza de forma estruturada e trazendo interesse e engajamento das pessoas, acho que isso deveria ser a ideia de influência que falamos aqui, então, que seria a conexão com a confluência. Então, eu acredito bastante nessa soma de ideias, sempre pensando em ganho associado ao relacionamento produtivo.